Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, com muita alegria desejamos cumprimentar a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar aqueles que estão de perto, especialmente aqui no templo, pastor José Dias, o qual é o superintendente da nossa escola bíblica dominical, bem como o vice-presidente deste campo eclesiástico de trabalho. Cumprimento também nosso querido irmão Felipe Espereta, que hoje está ali na sonoplastia, coordenando a nossa transmissão, e a minha querida esposa, a irmã Daiane Bataglia, que é a flor mais bela do meu jardim. Cumprimento também toda a minha família, que certamente já está se conectando neste culto para aprender na Escola Bíblica Dominical, bem como cumprimento às autoridades executivas, legislativas e judiciárias, aos dirigentes de congregação que sempre estão interagindo conosco, aqueles que já são participantes VIPs, que não perdem nenhum culto, bem como aqueles que estão começando hoje. Nós temos o grande privilégio de estarmos na presença de Deus para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Cumprimento também ao nosso pastor presidente, pastor Ananias de Lima, e a sua querida esposa, irmã Lourdes. Devido a um outro compromisso, eles não puderam estar conosco nesta manhã, mas estamos aqui debaixo de sua bênção e também sob as suas orientações. Nós temos aqui já alguns companheiros, alguns irmãos, amigos que participam conosco deste culto, os quais nós vamos daqui a pouco já estar mencionando os seus nomes, mas antes de qualquer outra coisa, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que nos abençoe, nos dê a sua direção e também fale conosco através do ensinamento da sua poderosa palavra. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nesta manhã tão especial, estamos felizes pelo gozo inaudito de estar em Tua santa presença. Também estamos muito desejosos de aprendermos a Tua palavra, através da instrumentalidade do Teu servo, pastor José Dias. Continue, Senhor, abençoando a Tua igreja, a cada irmão, a todos que participam deste culto, de uma forma toda especial. Que o Senhor possa alcançar aqueles que estão enfermos para lhes dar saúde, bem como, Senhor, salvar, encher do Teu Espírito Santo, batizar aqueles que ainda não são, alimentando os corações de esperança, que são, Senhor, reflexos e resultados do aprendizado da Tua palavra. Nós oramos assim e já agradecemos por tudo no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos fazer aqui já a apresentação de alguns nomes. Está conosco a nossa irmã Lívia Esquisato. Glória a Deus, quero cumprimentá-la, bem como cumprimentar a sua mãe, irmã Eliette, o seu pai, nosso companheiro Cido Aparecido Esquisato. Também está conosco o pastor Cícero Siqueira. Glória a Deus. Um abraço, pastor, a sua querida esposa, irmã Aparecida. Também nosso amigo, irmão do nosso pastor presidente, o companheiro José de Lima. Glória a Deus. Seja bem-vindo
tenha um ótimo dia na presença de Deus juntamente conosco. Também a nossa irmã Lucilene dos Santos, que Deus abençoe a nossa irmã, ao Aparecido seu esposo, a Isabelle, sua filha, que Deus continue abençoando a cada um e a todos. Nós estamos reestudando neste trimestre a lição do segundo trimestre. Devido a essa pandemia, a CPAD orientou ou a nós reestudarmos a lição escrita pelo missionário Eurico Bergstein e repaginada, reeditada pelo pastor Elinaldo Renovato, ou se não, reestudarmos a lição do segundo trimestre neste novo trimestre, que é o terceiro. E a lição que nós estamos estudando, ela é versada sobre a carta de Paulo aos Efésios, cujo tema é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição número 1 diz-nos assim o tema: Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nós temos o texto áureo que nos diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e versículo 2. A verdade prática nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Eu vou estar lendo para a gente poder ganhar tempo, e logo após vamos adorar ao Senhor com um dos nossos louvores da harpa cristã, que será o louvor 530. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes já vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois então batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 530 da harpa cristã, e logo após damos continuidade à nossa escola bíblica dominical. A tua igreja
vivifica as nossas almas, ó Senhor. Que esta vida do Espírito possa soprar em tua vida nesta manhã, te renovando as forças e lhe dando esperança de dias melhores. Movidos por esta força, movidos por esse poder que vem do alto, nós atravessamos qualquer tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós temos aqui mais alguns irmãos e irmãs que conosco participam deste culto. Você que está participando pela primeira vez, sinta-se em casa, sinta-se à vontade para comentar, deixar o seu pedido de oração, para poder também compartilhar esta live, pois certamente você fazendo assim abençoará outras vidas, outras famílias, com a palavra de Deus, com louvores, com adoração, com oração, e com certeza faremos toda a diferença. Temos aqui algumas pessoas a mais que conosco participam deste culto, queremos saudá-las. Aqui a nossa irmã Elza Lopes da Silva, paz do Senhor, minha irmã. A irmã Cleusa Novaes Tiliac, a Carminha, o William. Deus abençoe a todos de uma forma especial. Nosso companheiro presbítero Caetano Silva, que faz aquela retransmissão simultânea ali pela Rádio Gospel Príncipe da Paz. Deus abençoe Caetano, sua esposa, irmã Lucimar e toda a tua família. A nossa irmã Deusira Santos, a paz do Senhor, Deus abençoe. A nossa irmã Márcia Moreira, que quinta-feira conduziu o culto aqui do Círculo de Oração. Deus abençoe Márcia. Juarez, nosso amigo, companheiro. A irmã Amanda, o Vinícius. Deus abençoe a todos. Nosso querido irmão Luciano Almeida, meu xará, que é um participante VIP, né? Está em todos os cultos. Deus abençoe, meu querido irmão. Estamos continuamente orando pelo pastor Eli Martins e sua família. E queremos saber, irmão Luciano, se o irmão já melhorou daquela dor intensa de cabeça sobre a qual oramos alguns cultos atrás. Espero que sim. Nós estamos orando para que Deus faça isso. Também nosso irmão Jander e a Renata Prates, suas filhas, Deus abençoe ali em Irapuru. Nosso irmão Celino Miguel, bom dia, paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Aqui também conosco está o pastor Ananias, é nossa irmã Lourdes, a primeira dama do campo, e o nosso pastor presidente. Deus abençoe e guarde o Senhor e a senhora de uma forma toda especial. Nossa irmã Simone Guimarães, aqui participante, uma das líderes e participantes do departamento infantil. Deus abençoe, irmã Simone, toda a tua família, o Jânio, a tua avó, o avô, Deus abençoe. Terezinha Viscardi, Deus abençoe, minha irmã, bem como ao pastor Daniel Gonzalez, estão nos saudando com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados, nós já fizemos aqui a leitura do texto bíblico da nossa escola dominical, já fizemos aqui a apresentação do tema. Agora nós vamos orar para estudarmos este tema tão importante, que é as saudações iniciais e também os destinatários da carta aos Efésios. Vamos orar para que Deus possa usar ao nosso companheiro. Como eu disse, vou reiterar, ele é o superintendente da nossa escola bíblica dominical e o vice-presidente deste campo, pastor José Dias, que será o porta-voz de Deus para nos ensinar esta matéria tão preciosa. Aproveito aqui para cumprimentar o Yuri, a sua esposa Samara, a minha mãe Luzia e também ao pastor Osni Aparecido Cardoso. Deus abençoe, pastor Osni, seja bem-vindo aqui no nosso culto da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Querido Deus, Pai bendito e santo, nós desejamos, ó Pai, mais da Tua palavra, conhecê-lo e, ó Senhor, sermos edificados pelas verdades eternas contidas neste livro, que tem sido para nós o nosso manual de conduta, regra e prática. Abençoe, Senhor, de uma forma especial ao pastor José Dias, que estará nos trazendo o ensinamento da Tua poderosa palavra. Usa-o como sempre o Senhor tem usado, para edificar, instruir, exortar, consolar a todos quanto estarão conosco meditando na Tua palavra. Assim nós oramos e já agradecemos por tudo no nome precioso de Jesus. Amém. Pastor José Dias.
Meus amados e queridos irmãos que está nos ouvindo e também participando conosco através dessa transmissão, na manhã desse dia, eu me sinto feliz, me sinto alegre por estar na presença de Deus para adorar mais uma vez o teu santo nome. Quero saudar o meu querido irmão, pastor Ananias, que na manhã desse dia nos dá esse privilégio de estarmos falando a palavra de Deus, tomando este microfone, essa hora oportuna, para podermos transmitir a gloriosa palavra de Deus. Já fizemos aqui aquilo que é devido a respeito à lição na manhã desse dia. Eu quero citar aqui na introdução que nós estaremos iniciando esta escola que fala sobre a carta aos Efésios e saudação aos destinatários. A nossa introdução, eu quero aqui resumir toda esta lição, aproveitando o tempo, não vai dar para ler todos os tópicos e os seus subtópicos, mas vamos fazer um resumo aqui dentro desta lição para podermos tomar o tempo devido. A epístola aos Efésios, ela é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas, e nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Jesus Cristo. Essa carta aos Efésios, ela foi descrita como a coroa clímax da teologia paulina e também como destilada essência da religião cristã e o mais consumado compêndio da nossa santa fé. Isto nos mostra que da epístola aqui dos Efésios é a expressão mais sublime e majestosa do Evangelho, em que nós temos a alegria e a satisfação de transmiti-la nesta manhã a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, quando o apóstolo Paulo ele é transportado além de si mesmo, numa explosão de louvor e adoração e ação de graça, que está registrado no início de Efésios capítulo 1, versículo 1, trazendo aos nossos corações a saudação de paz, em que nós vemos que sem a paz de Deus nós não temos como viver neste mundo. A autoria e data, tópico de número 1, aonde fala o subtópico primeiro, que conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Nós vemos, queridos irmãos, que Efésios, evidentemente, ela foi escrita estando Paulo ainda preso. E ele é indicado como autor da saudação inicial aqui, quando ele chama a si mesmo como prisioneiro de Jesus Cristo. E ainda dizendo, sendo detento do Senhor. E numa frase bastante expressiva, como embaixador em cadeias. Isso nós vemos, queridos irmãos, que Paulo estava preso, muito perto de seu fim, quando ele escreve Efésios. Agora preso em Roma, Paulo escreve esta mensagem, entregando ou enviando através de Tíquico, juntamente com as cartas de Filemon e aos Colossenses. E nós vemos que aqui
enviando a essas cartas, é importante esclarecer que não houve uma mudança de nome como aconteceu em outros casos. No Antigo Testamento, como Abrão para Abraão, como Jacó para Israel. Mas o que a Bíblia diz a respeito da mudança de nome, que está mencionado nesse primeiro item do tópico, nos mostra que até o versículo de número 9 de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando ele é chamado de Saulo. Mas a partir deste versículo, nós vemos o apóstolo, ele é chamado de Paulo. Então isto nos mostra que de fato a Bíblia diz que ele tinha 2 nomes diferentes. Fato comum para que os judeus, aleluia, pudesse ter uma cidadania romana, isto é, como era o caso de Paulo. É por isso que aqui nós vemos chamado Saulo, mas propriamente como Paulo, em suas cartas escritas mencionando o seu nome. O subtópico de número 2 fala sobre a assinatura apostólica, quando diz que nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo. Isto nos mostra, irmãos, que Paulo começa a sua carta mencionando os únicos 2 títulos de fama que ele possuía. E aqui nós vemos que realmente a palavra de Deus nos mostra que nesta afirmação que ele tinha em mente 3 coisas importantes, que nos mostra que ele pertencia somente a Cristo, e que a sua vida não era sua própria para se dispor dela conforme o seu próprio agrado. Mas o que nós vemos, que ele era uma possessão de Jesus Cristo, e que ele devia viver de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Um outro pensamento, que ele tinha sido comissionado, enviado por Jesus Cristo, pois nós vemos que finalmente dá-nos entender que todo o poder que ele possuía era um poder delegado. Isso nós vemos que é uma submissão. Isso nós vemos que ele não estava fazendo a sua própria vontade, mas a vontade de Deus em Cristo Jesus. Isso nos mostra que quando ele era dirigido pelo Sinédrio, quando chegava uma decisão que entregava um dos apóstolos para que pudesse transmitir às pessoas interessadas. Mas isso nós vemos que era verificado o cumprimento daquilo que estava em suas mãos a fazer. E quando os apóstolos partiam, não fazia simplesmente por sua própria autoridade, pelos seus próprios poderes, mas estava no respaldo e acreditado pela autoridade do Sinédrio a quem representava. Isso nos mostra que o cristão, ele é o representante nessa terra de Jesus Cristo. Todos nós que vivemos a este mundo, que professamos uma fé, isso nos mostra que a virtude não é propriamente nossa, ou poder próprios nossos, mas a virtude vem, o poder vem do altos céus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Então Paulo aqui ele continua dizendo que ele era apóstolo por vontade de Deus. E ao dizer isto, não há nenhum acento de vanglória em si próprio, mas sim de pura admiração. Paulo ele vivia no seu final de dias o assombro de que Deus tivesse eleito um homem como ele para essa tão preciosa tarefa. Olhando para os escritos de Paulo, eu posso ver invejavelmente a dizer que admiro muito por aquele homem que sofreu por amor ao Evangelho. Então o cristão nunca deve inflar-se de glória pela tarefa que recebe de Deus. Nós não podemos nos gloriar nisto, mas sentimos maravilhados, porque Deus tem considerado um digna tarefa para nós podermos desempenhar neste mundo, enquanto aqui nós vivemos em pró ao Evangelho de Jesus Cristo. E vendo isto, Paulo tinha toda a autoridade do altos céus, ainda que sofria muitas das vezes por amor ao Evangelho, mas ele tinha o prazer de levar esta palavra a todos quantos aqueles que ainda não conheciam Jesus. O subtópico de número 3 diz: uma epístola na prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Meus amados, as epístolas da prisão é um conjunto de cartas paulinas tradicionalmente associadas ao período em que Paulo esteve preso em Roma. Quem sabe a meio ao primeiro século. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E cada uma dessas 4 cartas, nós vemos que é feita reverência ou referência a estar em cadeias. Paulo estava preso. Aleluia. Dizendo em seu próprio corpo físico preso. Mas não estava preso em mencionar ou escrever cartas às igrejas que estavam sob o seu domínio, ao seu comando. Eu fico pensando nos dias em que nós vivemos. Estamos no mês de julho, iniciando esse mês, ainda estamos sofrendo, enclausurado, quem sabe preso em nossos próprios lares, uma saudade da igreja. Aleluia. Aquele convívio, aquela união de ver toda a igreja, os irmãos cooperando. Mas isto não quer dizer que estamos presos, porque nós temos meios como esse que estamos aqui. Eu até admiro e louvo a Deus pela vida, pastor Luciano, pela vida do nosso pastor presidente, que não se cansa de estar aqui nesse trabalho transmitindo a palavra de Deus. Mas você que está aí dentro do seu lar, você também não está preso, porque você tem meios maiores do que Paulo tinha na sua época, porque você tem o seu Facebook, você tem o WhatsApp, você tem tantos meios que você pode usar o seu celular para transmitir a outras pessoas que precisam. Nós vemos nos noticiários tantas pessoas passando
para a eternidade, por causa deste vírus, desta pandemia. Mas Deus escolheu eu e você para podermos transmitir a gloriosa palavra de Deus através deste evangelho que Paulo mesmo usou nos seus dias, para fazer uso dele. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós vemos o subtópico de número 4. Fala sobre a data. Glória a Deus. Eu me emociono em saber que a palavra de Deus, ela está solta. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. O subtópico 4 diz data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região mediterrânea, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Essa carta, queridos, ela foi escrita da prisão em Roma. Talvez entre os anos de 60 a 62 depois de Cristo, Paulo estava preso, muito perto do seu fim, quando ele escreve aos Efésios. E Tíquico, como diz a palavra de Deus, ele foi o portador de Efésios e Colossenses. Não podemos esquecer do seu companheiro Onésimo, um companheiro de viagem. Parece, a Bíblia nos dá a entender que ele era um fugitivo de Filemão. Isso nos mostra, irmãos, que Paulo sabia a quem pudesse entregar uma responsabilidade de levar essas cartas para ser transmitida àqueles que precisariam ouvi-la, o que ele estava dizendo. O terceiro tópico diz destinatários. Subtópico 1, a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial, religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no rio ou no mar Egeu. Esta cidade, queridos, localizada à foz do rio, do lado leste do mar Egeu, nos mostra aqui o comentarista, esta cidade de Éfeso era talvez a mais bem conhecida pelo seu magnífico templo, que era dedicado a Ártemis ou Diana. Esta cidade como tal foi construída nas encostas. Ali atualmente, em que mais se destaca o local, é um enorme teatro que ficava em frente do antigo porto. E o mar foi ao teatro que uma multidão furiosa arrastou 2 dos companheiros de Paulo. Quando os ouvires causaram esse tumulto por causa dos prejuízos, o comércio de imagens de Ártemis, decorrentes à pregação do Evangelho que Paulo estava pregando ali naquele lugar. Isto causou um alvoroço, porque o Evangelho ele causa mesmo um alvoroço na vida das pessoas, porque o Evangelho ele transforma aqueles que viviam na escuridão do pecado. A luz chega até ele através do Evangelho pregado, isto é, o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Subtópico de número 2, religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, conforme já falamos, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore.
A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que o visitavam. E a sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Isto, queridos irmãos, nos mostra que em Éfeso, Ártemis era a deusa da fertilidade. Sua comitiva ali no templo incluía sacerdotes, eunucos, assistentes, prostitutas sagradas. E a adoração de Ártemis em Éfeso se estendia para a Grécia, a Gália, em Roma e até a Síria. Mas nós vemos que esse culto a Diana estava disseminado pelo Império Romano. E é possível que esse alvoroço, descrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 27 e 29, tenha acontecido durante o festival anual da primavera, que era realizado em honra a essa deusa. Paulo aproveitou esta oportunidade para pregar. Quando este povo se ajuntava neste lugar para adorar essa deusa, e houve este grande alvoroço. Mas nós vemos que a palavra de Deus, ela faz mesmo isso, irmãos. Porque realmente as pessoas se encontram na escuridão. E o subtópico de número 3 fala a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. A igreja de Éfeso foi muito bem estabelecida a doutrina apostólica. E é provável que Paulo, através do evangelho, tinha sido primeiramente levado a Éfeso, isto por aquele casal, Priscila e Áquila. E nós vemos que o qual debaixo ali da palavra de Deus, através desta viagem missionária, eles puderam levar esta palavra a esta congregação. E depois disto, Paulo mesmo pastoreou esta igreja por cerca de 3 anos. E depois de Paulo ter saído, Timóteo pastoreou também essa congregação, e possivelmente por 1 ano e meio. Dá-nos entender a palavra de Deus, e em especial para reagir contra os falsos ensinos que ali estava sendo influenciado por homens tais como Himeneu e Alexandre. Isso nos mostra os quais eram provavelmente presbíteros da congregação. A palavra de Deus, irmãos, ela é santa. É uma responsabilidade quando nós usamos a palavra de Deus para ensinar a igreja. Não é de qualquer forma, trazendo heresias. É por isso que Paulo tinha esses tais cuidados. As igrejas que por ele era ordenada. Saudação epistolar. Subtópico 4. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Graça e paz, queridos, era a saudação comum das igrejas primitivas, e que Paulo usa em todas as suas cartas aqui. Ele acrescenta Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, porque deles vinha toda a autoridade. Paulo não fazia nada sem a autoridade dos céus. Isto é interessante nós sabermos disso, bem como as bênçãos da graça e da paz a todos os cristãos. Aqui são 2 palavras de enorme significado na fé cristã, queridos. A graça é sempre algo amável para cada um de nós.
E na vida cristã deve haver certa bondade, certo encanto, pois o cristianismo que não tem atrativos não é verdadeiro cristianismo. Aqui nos mostra que a graça descreve sempre um dom, e um dom que o homem não pode obter de si mesmo, e que nunca ganhou e nem mereceu de forma alguma. Mas o tratamento que Deus nos dá e os seus dons são coisas que nós recebemos por generosidade do coração de Deus. Nós devemos entender isto. Isto é que nos mostra a palavra de Deus. Eu vou correr um pouquinho o tópico de número 3, propósito e mensagem. O propósito, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como outras de Paulo. Mas o que nos mostra aqui, queridos irmãos, que os primeiros 3 capítulos são inteiramente teológicos, com ênfase na doutrina do Novo Testamento. E os 3 últimos são práticos. E Paulo trata de comportamento cristão. Nos 3 primeiros capítulos da carta, ele oferece a concepção sobre a unidade em Cristo. E nos seguintes 3, diz muito sobre o lugar da igreja no plano de Deus para levar a cabo a esta unidade, vivermos unidos. E Paulo busca encorajar e demonstrar aos Efésios, lembrando-os a respeito da imensurável bênção em Jesus Cristo, e por isso mesmo devia viver de maneira digna delas. A verdade importante, ela é enfatizada. A igreja como atual corpo espiritual, ou por que não dizer terreno de Cristo. Nós somos de Cristo, nós vivemos para Cristo e atendemos somente a Cristo, nosso Senhor. Segundo subtópico, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Quando nós olhamos esta ideia-chave de Efésios e de todas as coisas em Jesus Cristo, aí nós podemos viver. Cristo é o centro em que se unem todas as coisas, e o laço que todo liga. Cristo é a cabeça do corpo, e o Espírito Santo nos mostra a palavra de Deus, que é a força vital para assim se dizer. O corpo funciona por meio do uso fiel de diversos dons de seus membros, e concedidos de maneira soberana e única pelo Espírito Santo a cada cristão. Então Paulo, ele tem aqui a ousadia de demonstrar os cristãos a serem tornados de toda a plenitude de Deus, ou tomados, e que nós chegamos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Louvado seja Deus! E a perfeita medida da estatura da plenitude de Cristo, para podermos nos enchermos do Espírito Santo. Esta era a vontade de Paulo e continua sendo a vontade de Deus para cada um de nós. E para concluirmos, a conclusão nos diz: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. Isto quer dizer, seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus,
Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Isso nos mostra que nós recebemos de Deus a força do Espírito Santo. Aí eu pergunto: para que existe igreja? Qual é a sua verdadeira função no plano de Deus? Onde intervém a igreja nesse propósito de trazer uma nova unificação ao mundo desunido em que nós estamos vivendo? E a carta aos Efésios nos traz a resposta com uma das frases mais importantes do apóstolo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja tem que ser as mãos para a obra de Cristo e os pés para correr atrás dos que se desviam. Uma boca que fala por Ele, e um instrumento, e um corpo pelos quais pode operar. Efésios nos instrui que Cristo é o instrumento de Deus para a reconciliação, e que a igreja é o instrumento de Cristo para esta reconciliação. Que Deus nos abençoe em Cristo, e que a palavra de Deus, ela possa penetrar em seus corações, e que nós podemos viver plenamente na vontade do Espírito Santo, nos ajudando a cada momento, nos dando força, nos dando graça. Eu fico pensando, as pessoas que estão vivendo em casa, que muitas das vezes não se preocupam com a palavra de Deus, não se preocupam em orar, não se preocupam em se colocar na presença de Deus buscando a sua graça. Aleluia, porque nós estamos longe do templo, mas não estamos longe de Deus. Nós estamos longe dos nossos irmãos, fisicamente falando, mas unidos em uma só fé, em um só Espírito, em uma só adoração em Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê da tua graça e força para nós continuarmos vivendo na presença dEle. Deus nos abençoe em Cristo. Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a quem cultuamos, a quem adoramos, o qual também, através da instrumentalidade do pastor José Dias, falou conosco, nos instruindo, nos ensinando nesta manhã. Quero aqui agradecer ao pastor José Dias pela cooperação tão eficiente. Agradeço ao Felipe, que aqui conosco coordenou a transmissão, a minha esposa, que também nos ajudou. Agradeço ao pastor Ananias, o qual nos confiou esta grande responsabilidade, nos orientando e confiando em nós. E também quero aqui saudar mais alguns irmãos, a irmã Elisa Monari César, Deus abençoe. A irmã Ana Paula Miranda, Deus abençoe a tua vida, minha irmã. A irmã Deusira Santos, a irmã Daniela Alves de Souza, ali do Indaiá do Aguapeí, Deus abençoe. Louvado seja Deus, irmão Luciano, como Deus é bom. O irmão, no dia seguinte, após a oração da igreja, juntamente conosco, ele amanheceu sem dor de cabeça. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Também quero cumprimentar aqui, eu acho que são pastor Renato Júnior e irmã Daiane ali em Araçatuba. Um forte abraço, meu amigo. Deus abençoe tua vida e tua família.
Quero também cumprimentar a irmã Elza Lopes e a irmã Caroline Cavalheiro, ali do Indaiá, do Aguapeí. Deus abençoe a cada um e a todos. A lição do próximo domingo será a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Lembrando que hoje, mais à noite, às 8 da noite, especificamente, estaremos aqui cultuando ao Senhor. Nesta ocasião, nosso pastor estará conosco e, com certeza, Deus estará nos abençoando. Na terça-feira próxima teremos o nosso culto de doutrina. Na quinta-feira, já estou avisando previamente, haverá o culto da UMADCamp, da mocidade, na condução do jovem cooperador Yuri. Deus estará abençoando estes irmãos. No sábado próximo, das 7 horas da noite às 8h30, nós estaremos aqui participando da nossa tradicional Santa Ceia, que é uma ordenança para a igreja, que mensalmente a cumprimos e o nosso coração, nossa vida com Deus é renovada mediante a esta participação. Queremos também avisar que os irmãos que tiverem a sua dificuldade para contribuir via banco ou correspondente bancário, no sábado da Santa Ceia, os irmãos o façam, tragam a sua contribuição. Apesar de que muitas coisas estão paradas, as responsabilidades da igreja não pararam. Temos missionários no campo, temos a assistência que está atendendo algumas famílias, assistência social. Procure o pastor Daniel Gonzalez, procure aí os irmãos do departamento de missões e traga a tua contribuição para que a igreja continue desempenhando o seu papel tão fundamental nesse período caótico de crise, essa tempestade nacional. Faça a sua parte, vamos promover ao reino de Deus e para isso precisamos da tua contribuição. Sendo assim, meus amados, basta-nos agora a orarmos e já encerrarmos este culto. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. A irmã Elisete, esposa do pastor Gilmar, ali de Orindiúva, a pedido do nosso pastor Ananias, vamos estar orando por ela. Ela não está bem de saúde. Também a minha mãe Luzia, ela tem se queixado de algumas dores em seu corpo. Vamos orar para que Deus continue abençoando a minha mãe. Ao meu pai que está viajando, também peço oração por ele. Peço oração também pelo nosso pastor Ananias. Quero aproveitar aqui a oportunidade. Sempre mande uma mensagem para o teu pastor. Nós estamos orfanados da presença física aqui, mas nós não somos desigrejados. Nós temos um pastor, nós temos irmãos que antes dessa pandemia nós nos edificávamos mutuamente, que nós não nos distanciamos a tal ponto de esquecermos que fazemos parte de uma igreja. Nós não somos desigrejados, temos irmãos, amigos, fazemos parte de departamentos. Seja bem ativo, entre em contato, mande mensagens, telefone para alguém, pois nós somos um corpo, e um corpo que não está bem ajustado está deslocado e ele não anda perfeitamente. Então ligue para o teu pastor, lembre dele, peça oração, ore por ele, porque assim nós seremos mutuamente edificados e não estaremos submetidos a nenhum medo, a nenhum pavor, e o peso da carga fica mais leve. Amém? Vamos estar orando. Eu quero pedir que você ore conosco, participe dessa oração. Eu tenho certeza que Deus é Deus de perto e também Deus de longe, e Ele está tanto aqui como aí pertinho de você. Vamos orar? Reúna a família, este é o momento com Deus. Vamos falar com o Senhor. Deus amado, nós te louvamos por tudo quanto ouvimos e pelo maravilhoso privilégio que tivemos de adorá-lo e sentir a sua presença. Pai, quero pedir a tua bênção sobre a vida da irmã Elisete, que o Senhor possa visitá-la neste momento, ali em Orindiúva, onde quer que ela esteja. Dê força ao seu querido companheiro, pastor Gilmar, para lhes dar saúde. Peço a tua bênção também, ó Pai amado, pela vida do nosso pastor presidente, a sua esposa, a irmã Lourdes, e toda a sua família. Que o Senhor possa continuar dando força,
dando, Senhor, dinâmica, como Ele tem sido, Senhor, dinâmico nesse tempo, mas que o Senhor continue dando vitória nesse tempo de pandemia. Peço a Tua bênção de uma forma especial a cada irmão, cada lar, cada família, que juntamente conosco participou desses momentos tão especiais e nobres em Tua presença. Que a Tua palavra ensinada, Senhor, pela vida do Teu servo pastor José Dias, sirva de alento, de edificação e salvação de vidas e famílias. Meu Deus, abençoe todos de uma forma maravilhosa. Assim nós oramos e já agradecemos por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém e graças a Deus. A bênção apostólica com o pastor José Dias. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações do Teu Santo Espírito esteja na minha e na sua vida, e podemos dizer juntos, amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.